Aí. Pessoal, hoje é o Dia Mundial do Orgulho Autista. É uma data que foi criada para romper preconceitos, acima de tudo, em relação a esse tema. Porque as pessoas que têm autismo possuem características que as diferem. E ao longo do tempo, por causa dessas características, essa população foi adquirindo direitos. Só que nem sempre esses direitos são respeitados. E para falar sobre isso, nós recebemos aqui hoje no estúdio do Bom Dia Sergipe a presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Autista da Ordem dos Advogados do Brasil em Sergipe, doutora Aline Andrade. Bom dia, doutora Aline. Bom dia, Priscila. É um prazer estar aqui com você falando sobre esse dia que é tão importante, né? O Dia Mundial do Orgulho Autista. Pois é, eu acho que antes da gente tratar um pouco desses direitos, a gente convidou a doutora Aline, que é uma especialista no assunto, para falar sobre direitos que nem sempre as pessoas conhecem. As pessoas, principalmente as pessoas que não são autistas, porque por não conhecerem, elas desrespeitam esses direitos ou até agem com preconceito em relação a esse tema. Mas antes da gente tocar nesse tema, eu acho que é importante a gente destacar o motivo pelo qual esse Dia Mundial do Orgulho Autista foi criado. Foi um momento criado para que as pessoas pudessem realmente compreender a condição que é o autismo e não tratá-lo como uma doença, né, que é um erro muito comum também. Exato. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então a gente já começa dizendo que a pessoa nasce autista. Não se adquire, né? Autista não é uma doença para que você pegue autismo. Você já nasce autista. O seu cérebro, quando é concebido, quando a criança está sendo formada ali no útero da mãe, ela já é uma pessoa autista. Então dizer que a tela vai causar autismo, né, que N fatores externos aí vai causar autismo, isso não existe. A pessoa, ela nasce autista e vai morrer autista. O autismo, ele é para a vida toda, porque é uma condição. Então o orgulho, você dizer eu tenho orgulho de ser uma pessoa autista, é você se assumir como você é. Então, quanto mais informação você tem a respeito desta condição, menor é o preconceito. A gente tem que tratar as pessoas autistas como pessoas com possibilidades de desenvolvimento. Uma informação que muita gente não sabe, o autismo é dividido em 3 níveis, né? Nível 1, menos necessidade de suporte para a prática da vida, do dia a dia. Nível 2, um pouco mais de necessidade de suporte. Nível 3, um nível maior de suporte. Com terapia adequada, um autista que é nível 3 pode se tornar um autista nível 1, um autista funcional, que trabalha, que tem independência, que tem autonomia. Então, essa informação que a pessoa tem que ter, que esse autista é funcional, pode se tornar funcional, vai trabalhar, vai dirigir, vai ter casa. Às vezes a pessoa se choca quando eu falo isso, mas não se choca quando eu digo assim, já viu a quantidade de diagnósticos que foram fechados dos pais, depois que eles levam o filho para diagnosticar de autismo? Aí diagnóstico o filho e fala assim, realmente eu tenho essas características, eu também sou. E essa pessoa é uma pessoa funcional, é uma pessoa que trabalha. Então, quer dizer, enquanto não tinha o diagnóstico, tudo bem. A partir do diagnóstico, caramba, não me surpreendo que fulano dirige, que tem uma empresa, que trabalha, que casou, que teve filho. Essa visão capacitista, muitas vezes, Perfeito. né? De colocar o autista dentro como se fosse alguém que não conseguisse se inserir na sociedade, que é uma falácia, né, doutora Aline? Exato. Mas é claro que por ter essa condição que difere a pessoa autista das demais pessoas, eles têm direitos que foram sendo adquiridos, né? Sim. E esses direitos, eles precisam ser mais difundidos. A senhora considera que há um desconhecimento em relação a esse tema? Sim. Quem está no meio, né, quem é mãe de autista, pai de autista, trabalha com isso, tem mais acesso a essa informação. Mas a população geral não tem. Então a gente tem leis aí com 10, 15, 20 anos já em vigor, que as pessoas desrespeitam simplesmente porque não sabem que essa lei existe. Então a gente precisa realmente aproveitar uma data como essa, que é a data do orgulho autista, para divulgar a informação, porque quanto mais informação, menos preconceito, mais inclusão. Vamos tratar de alguns desses temas agora, doutora Aline. A gente preparou aqui uma tela com 5 direitos que são garantidos às pessoas autistas e que muita gente não conhece. Primeiro, que é o benefício assistencial de prestação continuada, o BPC. Toda pessoa autista tem direito? Sim, mas tem que preencher os requisitos que a lei prevê para que o BPC ele seja deferido, né? Que é 1/4 do... Por exemplo, você tem uma família, você soma a renda dessa família toda e divide pelo número de integrantes daquela família. Se o valor da divisão equivaler a 1/4 do salário mínimo, esse requisito vai estar preenchido. Essa pessoa, ela tem que estar com o CAD único em dia, então ela tem que fazer o cadastro do CAD único, né? A lei, ela prevê ali os requisitos para a concessão do benefício, porque o autismo,
ele não é deficiência, mas é equiparado por lei à deficiência. Então, todas as leis que se aplicam à pessoa com deficiência também se aplicam à pessoa com autismo. O BPC, ele é um benefício de assistência a uma população com uma renda menor, né? Então, por exemplo, aquela pessoa autista que tem uma condição familiar de uma renda maior, ela não vai ter acesso a esse benefício. Exato. Um dos pontos do BPC é a perícia social. Então, o INSS ele vai verificar se aquela família se enquadra nesse... tem que passar pela perícia social para ter aceito ao BPC. Então, qualquer autista tem direito? Sim, desde que cumpra os requisitos previstos em lei para concessão do BPC. Uma dúvida muito comum é se o BPC paga ali o 13º. Não paga. O BPC eles são 12 parcelas e não 13, porque ele não tem a ver com o trabalho. Ele é um benefício assistencial. E é realmente um recurso para ajudar essa família a dar a esse paciente, né, o acesso a todos os tratamentos que são necessários. Perfeito. Prioridade na fila. Acho que a gente já até falou sobre isso aqui, mas é interessante demais como as pessoas ainda não conhecem esse tema e não entendem o porquê disso. Exato. Por que um paciente autista ele tem a prioridade máxima em uma fila? Então, vamos explicar isso, gente, para que todos que estejam me ouvindo sejam pessoas que a partir de agora, se virem um autista na fila, uma mãe com um autista na fila, vai deixar essa pessoa passar essa fila sem maiores confusões por causa disso. A pessoa autista, no estado de Sergipe, desde 2019, nós temos uma lei que diz que a pessoa autista tem a super prioridade, passando na frente, na fila, inclusive de outros públicos prioritários. Então, se na fila tiver um cadeirante, uma gestante, uma pessoa idosa e uma pessoa autista, primeiro será atendida a pessoa autista. E por que é assim? Porque enquanto as outras pessoas dos públicos prioritários conseguem ali fazer aquela espera e no máximo vão ter ali um cansaço, talvez uma pequena exposição, a pessoa autista, se for submetida à espera, ela pode entrar em colapso. Então ela pode ter uma crise, ela pode ter uma crise epilética, ela pode desmaiar, ela pode ter ali uma crise que vai deixar ela com uma dor de cabeça, com um mal-estar, às vezes por horas, por dias. Então, diferente dos outros públicos, o autismo é uma condição que causa naquela pessoa um mal-estar extremo pela alteração sensorial que ela tem. Então, o barulho do ambiente, aquela luz que está no ambiente, tudo aquilo pode alterar como a pessoa está se sentindo. O fato da condição não ser visível não quer dizer que ela não deva ser respeitada. Então, por isso, o autista tem prioridade na fila, porque é necessário. Aí, para pedir isso, esse autista tem que se identificar ao chegar em um determinado ambiente. Eu queria até pedir para a doutora Aline mostrar isso aqui. Eu vou mostrar aqui, preparar para vocês na câmera 3. São 2 cordões diferentes que eu já vi em alguns lugares. Talvez você que esteja assistindo ao Bom Dia Sergipe já tenha visto também em alguma situação. Um deles é esse cordão de girassol, que é esse que está aqui na minha mão. Ele identifica o que, doutora Aline? Ele identifica condições invisíveis, né? Então, o autismo, ele é uma condição que é invisível, ela ocorre neurologicamente. É diferente, por exemplo, do cadeirante, que você observa a pessoa ali na cadeira de rodas. Então, qualquer pessoa que tem um transtorno do neurodesenvolvimento, uma condição, uma fibromialgia, baixa visão, que a princípio, de cara, você não percebe, ela pode usar o cordão de girassol, não apenas os autistas. Agora, esse outro aqui, que ele parece um quebra-cabeças, coloridinho, né? Esse é só para pessoas autistas. Exato. O cordão de quebra-cabeça identifica o autismo especificamente. Por lei, o símbolo, inclusive nas repartições, nas placas, que identifica a prioridade para o autismo é o laço com quebra-cabeça. Então, o quebra-cabeça ele já é um símbolo previsto em lei que identifica a pessoa com autismo. Então, por exemplo, esse paciente, como é que ele produz esse cordão? O ideal é que ele ande com esse cordão, por exemplo, numa situação dessa de fila, que ele consiga mostrando o cordão, o cartão dele de identificação, ele consiga comprovar essa condição? Não há problema nenhum em pedir que a pessoa se identifique. Até porque, infelizmente, tem pessoas que fazem mau uso, não têm a condição e querem ali utilizar a fila, como se tivesse. Então, se for solicitado, a pessoa apresenta o cartão de identificação, o laudo, ela pode estar ou não com o uso do... Isso aí facilita, porque ele é um sinal visível que a pessoa tem uma condição e que por isso precisa de um tratamento diferenciado.
Se ela está na fila sem o uso do cordão e for abordada, problema nenhum, é só mostrar o laudo, mostrar a carteirinha que tudo bem. É possível fazer uma carteirinha de identificação, é possível andar com um documento. Andar com laudo. É super importante, inclusive, para até pais de crianças autistas, né, para que andem sempre munidos dessa documentação. Sim. É uma forma também, por exemplo, de assegurar que esses direitos sejam respeitados nesse tipo de ambiente. Perfeito. Agora eu queria que a senhora falasse sobre assistente terapêutico. O que é isso, o assistente terapêutico? Assistente terapêutico está ligado à saúde da pessoa com autismo. Então, se você tem um laudo do neuro, um laudo do psicólogo, do psiquiatra, perdão, dizendo que aquele autista em seu tratamento precisa de um AT, acompanhante terapêutico, significa que aquele plano terapêutico daquela pessoa vai ser exercitado em ambientes naturais. Então, por exemplo, um dos pontos principais de dificuldade da pessoa com autismo é a intersocialização, as relações interpessoais. Então, como é que você vai treinar que esse autista desenvolva a relação interpessoal se não está ali na rua, no shopping, na escola, no cinema? Então, o AT, ele aplica o plano terapêutico. E quem é que faz esse plano terapêutico? Na verdade, é uma equipe. As pessoas costumam pensar no AT como uma pessoa só, mas é uma equipe, são 3 pessoas. Por exemplo, vou citar um exemplo, você está falando da equipe, mas eu acho que é um assunto que realmente as pessoas não têm conhecimento. Sim. Por exemplo, a criança autista vai para a escola e ela tem a necessidade desse assistente terapêutico. Esse profissional vai para a escola junto com essa criança? Vai para a escola junto com a criança. E pelo número de horas prescrito pelo médico. Entendi. A gente tem que ter uma autonomia da prescrição médica. Então, se eu tenho um neurologista que diz essa pessoa precisa de um acompanhante terapêutico para aplicar o plano terapêutico na escola. E quem paga esse profissional? A escola ou a família? A escola. Não, perdão, o plano de